Amigo, sou Maíse, agradeço desde já a honra do convite que me foi feito para estar hoje com vocês, através da Lisieux, para falar sobre o amor como solução para os nossos destinos. As suas palavras carinhosas foi porque ontem eu completei 60 anos. 44 anos. Obrigada, meninos. Obrigada. Permaneço tentando superar a ausência do Paul Newman na minha vida. 60 anos e 44 anos de palestra nesse mês de dezembro. E eu abro apenas para lembrar que, se porventura um dia Lisieux disser, o orador faltou, e você estiver na plateia, não levante o dedo. Porque quando eu tinha 16 anos recém-completados, faltou o orador neste horário, na prece dos suicidas. E o seu Mário foi até a mesa e lhe perguntou, o orador não compareceu, alguém gostaria? E eu juro a vocês que durava 15 minutos a palestra. 15 minutos depois, quando eu voltei a mim, eu não lembrava de nada do que eu tinha falado e pensei, foi só uma chuva. Nunca imaginei que se passariam 44 anos realizando a tarefa. Por isso, existem 2 nascimentos. O dia em que eu reencarnei e o dia em que eu cheguei a essa casa aos 15 anos de idade. Com uma tristeza dentro de mim que não tinha motivo e que nada preenchia. Não duvidemos de que podemos preencher, sim, com trabalho. Jesus teve para nós a proposta imorredora de sermos felizes, fazendo os outros felizes. Ele chega numa época em que a vida humana não valia nada, em que Roma dominava o mundo e não existia nenhum direito a não ser para os nobres ou para aqueles que nas guerras ficavam notáveis pela carnificina que promoviam. Jesus surge nesse cenário impressionante de descaso, de loucura, para falar do amor maior de todos os amores, o de Deus, o Criador nosso, por nós. Ele vem, como ele mesmo disse, não derrubar a lei que já existia, a lei mosaica, e que os sacerdotes tão avaramente protegiam, mas para torná-la doce. Ele chama Deus de Pai pela primeira vez ao orar o Pai Nosso e ensinar o Pai Nosso aos discípulos. E a sua maior revolução foi no coração do homem, quando os escravos que sofriam barbaramente passaram a aceitar o sofrimento sem revolta, porque tinham certeza que além da vida, a vida continuava e havia um motivo claro para as dificuldades que atravessavam. Quando Zaqueu, tão pequenino, sobe no sicômoro, aquela árvore torta, para ver Jesus passar, não imaginava que Jesus, sem olhar para cima, o identificaria e pediria que ele descesse. Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque eu quero hospedar-me em tua casa. O convite feito a Zaqueu foi o convite para todos nós, de receber o Cristo no nosso coração. E tal foi o impacto dessa visita, dessa energia que Jesus leva à casa de Zaqueu, porque ninguém sabia, mas ele era um homem justo com seus empregados, era um homem nobre, um homem que tentava fazer aos outros o que desejava para si mesmo. Ele ficou tão impactado com a presença de Jesus em sua casa, que ao longo de todas as vidas que vieram depois, dedicou-se integralmente ao Cristo. E tem a sua última existência conhecida como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual dessa casa. Ele é o Zaqueu daquele sicômoro, aquele baixinho que subiu na árvore para ver Jesus passar. Na verdade, quando Jesus surge em nossa existência, não importa em que vida tenha sido, ele nos impacta para sempre. E nós vamos procurar buscá-lo, estar com ele, face todos os dramas que ao longo das existências nossa alma atravessa. Quando ele conhece Madalena, percebe claramente
que ela era uma mulher assediada por entidades perversas. Nenhum homem que a explorava estava ali para defendê-la, mas ele também sabia que o seu sonho mais guardado era o de ter filhos. E é claro que o Cristo sabia que naquela existência ela não realizaria esse sonho. E ele faz a ela a proposta de amar os filhos dos outros, os filhos não nascidos dela, mas nascidos da invigilância, do desespero, da loucura em que muitas pessoas tinham filhos naquela época para abandoná-los à própria sorte. Inclusive, quando Jesus foi crucificado, ela parte para o Vale dos Leprosos para ensinar as crianças que lá viviam, apartadas da sociedade, o amor de Jesus. Humberto de Campos conta que Jesus disse a ela: se amares muito, no teu último momento da terra, eu virei te buscar. Pedro conversava com os colegas à noite, quando acampavam, e pensava: quando eu voltar para casa, quando eu estiver de novo com a minha família? E Tiago, sabiamente, dizia a ele: acreditas mesmo que voltarás? Acredita que nossa vida será de novo como era antes? Nunca mais, Pedro. Depois de estar com Jesus, de conhecer-lhe a palavra, nunca mais nós conseguiremos ser os mesmos, nunca mais conseguiremos voltar à nossa existência. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro não tinha ideia de como nunca mais seria um pescador. Ele iria pescar homens. Ele teria a proposta do Cristo de ser a pedra angular do evangelho que então Jesus deixaria na terra. E os amigos espirituais contam que quando Jesus foi crucificado, um momento dificílimo veio, porque a treva, o abismo, considerou que já que os homens da terra tinham expulsado Jesus da terra, a terra era deles. E na casa do caminho, os apóstolos recebiam até crianças incorporadas por entidades sofredoras, que caíam na rua e se arrastavam até a casa do caminho para buscar ajuda nos processos de desobsessão através da prece e da doutrinação que os apóstolos já faziam. A proposta de amor de Jesus foi tão tremenda que nós, que naquela época, encarnados que estamos até hoje, com certeza não aceitamos, está dentro de nós e arde dentro de nós e nos pesa até que nós consigamos realmente entender que o que Ele quer de nós é simplesmente uma vida nova. Não simplesmente para a nossa alma eterna, mas que mudemos toda a vida em torno de nós. Paulo, doutor da lei, inteligentíssimo, Jesus vai buscá-lo na estrada de Damasco. Quando ele caminhava para chegar a Damasco e prender Ananias, que era o cristão que lá estava em Damasco a falar do evangelho de Jesus. E Paulo fica cego quando Jesus lhe aparece na estrada. E ele, o poderoso que entraria num cavalo sendo homenageado pela cidade, entra sozinho, porque com a luz o cavalo foi embora, tateando as paredes da entrada da cidade, completamente cego. E agradecendo, porque a última coisa que seus olhos haviam visto era justamente a figura de Jesus, a perguntar a ele: por que me persegues? E é justamente Ananias que vai, dias depois, fazer a vista de Paulo ficar boa novamente. Mas nunca mais sua visão espiritual estaria equivocada. Ele dedica a sua existência inteira ao amor de Jesus. Ele que amava Abigail com loucura, mas ela, cristã que era, lhe dá as primeiras lições. Ele, contrariado, não aceita de que Jesus vinha falar de um amor que precisava renovar a humanidade. Por isso, esse amor que Jesus traz começa a mudar vidas, mal aparece. Os espíritos lembram que quando Jesus era bem pequeno, para estar com ele, para ser amigo dele, a primeira coisa, não se podia maltratar os animais. Jesus, portanto, foi a primeira pessoa totalmente ecológica. Com certeza, ele traz a mulher que não tinha nem alma, que era um ser abjeto, para o seu evangelho, falando da importância dela. E foram as mulheres que o seguiram. E foi para as mulheres que ele apareceu quando volta da morte para dizer que a vida continuava.
Portanto, a proposta de Jesus é sempre desafiadora, porque até hoje nós ainda estamos atrás dessa proposta, portas adentro do nosso coração. Uma vez um homem perguntou a Chico Xavier: Chico, você que está sempre em contato com os espíritos, com o invisível, com quem já morreu, me conte uma novidade. E o Chico respondeu, categórico: o Evangelho, meu filho, o Evangelho é a grande novidade. Nos colocando a certeza de que nós ainda não desvendamos o Evangelho dentro de nós e precisamos fazê-lo. Uma mulher procurou Chico com um diagnóstico de morte eminente e disse: Chico, eu vim aqui porque eu estou me despedindo da vida e eu precisava conhecer você. Os médicos disseram que com as dificuldades de saúde que eu tenho, eu estou por um fio. E o Chico a abraçou e disse: minha cara, já que a sua vida está por um fio, vamos engrossar esse fio. Amando, trabalhando, servindo. Saia do seu comodismo. Era uma mulher de muitas posses, mas não fazia nada pelos outros. Saia do seu comodismo, vá a quem sofre. Vamos engrossar esse fio. Ela morreu com 97 anos. E é óbvio, seguiu o conselho de Chico Xavier, engrossar o fio através do amor. Chico conhecia uma moça, casou-se com um primo dele, e ela passou por um processo obsessivo tremendo. Havia uma entidade que a perseguia e ela saía feito louca pelas ruas de Pedro Leopoldo, correndo de um invisível que ninguém enxergava. E Emmanuel disse a Chico: não se preocupe, é uma dívida de ontem e vamos dar um jeito de sossegar a moça. Ela fica grávida. O obsessor volta como filho, mas ao nascer causou asco em todo mundo. Era uma criança quase deformada, não tinha a mínima condição de viver, aparentemente. Cego, surdo, mudo, disforme, mas aquela mãe amou aquele filho com todas as suas forças. E, claro, o menino tinha adoração pelo Chico. Quando colocado no colo do Chico, se acalmava, como que trocando, recebendo do Chico, na verdade, as energias de amor maravilhosas com que o Chico envolvia. Quando o garoto tinha 9 anos, pegou uma pneumonia e morreu. Na hora da agonia, a mãe pede ao Chico: Chico, venha para fazer uma prece, que eu sei que são os últimos minutos do meu filho. E o Chico, surpreso, vê sair daquele corpo quase disforme um rapaz na faixa dos 30 anos de idade, lindo, que chora emocionado, beija as mãos da mãe ao deixar o corpo de 9 anos para trás e parte. E o Chico contava, isso foi em 1947, que ele percebeu que só o amor que tinha unido aquela mãe e aquele filho podia tornar aquela criança de quem todos fugiam, na hora da morte, aquele espírito liberto e lindo. Depois, Emmanuel contou que na época da Inquisição, ela era uma mulher cruel que incentivava o filho, então um padre poderoso, a dominar as pessoas, a mandá-las para a fogueira e ficar com todos os bens da pessoa que morria. Os dois tinham que se encontrar de novo na terra, ele trazendo as marcas de todas as loucuras que havia cometido, ela amando para resgatar o ódio que ela mesma havia semeado no coração dele. Histórias extraordinárias que os amigos espirituais fazem questão de nos lembrar que existiram um dia na Terra para que nós possamos fazer também a nossa própria história. Vocês se recordam de que quando Chico Xavier, por 9 meses, psicografou Paulo e Estevão, essa obra magnífica, a história de Paulo e de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele disse: Emmanuel, aqui no porão onde eu estou, me sinto sozinho. E Emmanuel disse a ele: o senhor quer companhia? Amanhã terá companhia. E no dia seguinte, quando ele chega ao porão, um sapo imenso, disforme, cheio de verrugas, estava na frente da mesa. E o Chico imediatamente sente uma certa repulsa por aquele sapo.
E Emmanuel, sorridente, diz: mas o senhor não queria companhia? Aí tem a sua companhia. E durante 9 meses, diariamente psicografando, lá estava o sapo. No dia em que Emmanuel terminou a psicografia da obra e assinou fim, através do braço do Chico, o sapo olhou para o Chico, pulou pela janela e nunca mais apareceu. Mas Emmanuel não podia deixar passar a lição. Disse a ele: você ficou sentindo asco pelo sapo? Ele não é muito diferente do ser humano. Ele tem, como ser humano, 3 antenas. A cabeça, os braços, mas se arrasta. O ser humano foi criado para ser uma estrela de 5 pontas, mas os pés dele ainda estão fincados na terra. Ele só será estrela no dia em que os seus pés, por amor à causa de Jesus, também se transformarem em pontas dessa estrela. E continuou a lição. O sapo ainda está vivendo um processo evolutivo de apego à terra. A vaca, o boi, já está um pouco mais avançado, porque a sua cabeça está erguida. Mas ninguém, como a alma que chega a ser homem, tem a responsabilidade de elevar-se, de virar estrela. E o Chico ficou, porque ele percebeu claramente que quem era ele para falar do sapo, se ele também ainda estava fincado à terra. Certa feita perguntou a Emmanuel: quando o senhor chega perto de mim, eu percebo a sombra que eu trago, e isso me incomoda algumas vezes. Emmanuel disse: não se preocupe, o mesmo acontece comigo. Com o senhor? Quando eu vou às altas esferas espirituais para pegar trabalho para nós dois, eu também me sinto assim. O senhor se sente assim? Como? Quando estou com as almas iluminadas para pedir trabalho para nós, me sinto como um crocodilo. E era Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Por isso, todas as vezes que os amigos espirituais nos inspiram lições, é para nos incentivar e nos dizer que só o amor, como afirmou o Cristo inesquecível, vai cobrir a multidão de todas as nossas dificuldades. Jesus sabia disso. Na cruz afirma: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, nos dando a lição da ignorância terrível que ainda nos manteria por muito tempo afastado das luzes que nós precisamos ter. Divaldo Franco tinha um adversário, ele, o grande tribuno espírita, que fez agora em maio 90 anos. Sua primeira palestra foi aos 19. E ele tinha um adversário que o perseguiu durante anos e anos, implacavelmente. Um obsessor que nem os seus protetores faziam com que se afastasse dele. Certa madrugada de chuva torrencial em Salvador, ele escuta um barulho na porta e, ao abri-la, lá estava uma menina recém-nascida, completamente ensopada pela chuva. Ele pega a menina no colo. Ao retirar o lenço que cobria o rosto dela, fica horrorizado. Ela tinha um rosto todo deformado, sua boca era imensa. Mas, inexplicavelmente, talvez pelo amor em seu coração, ele abraçou a pequenina e disse: meu Deus, com certeza sua mãe a abandonou por não aceitar a sua aparência, mas eu vou te amar. Eu tenho aqui outras crianças na mansão, eu vou cuidar de você. Você vai ser minha filha também. E, para surpresa de Divaldo, no meio do temporal, quando ele vai entrar para proteger a menina, aparece aquele espírito obsessor que há tantos anos o perseguia. Estava em lágrimas e diz: Divaldo, hoje eu te liberto e me liberto de você também. Porque essa criança que você está recebendo no seu coração é minha mãe reencarnada. Ela voltou para a Terra nesse estado tão difícil e você a acolhe sem saber quem ela é. Nunca mais eu vou te perseguir, porque você a recebe com o amor do seu coração. E assim aconteceu. Ela desencarnou com 7 ou 8 anos, ficou doente rapidamente e desencarnou.
Mas o Divaldo contava que, mesmo com grande dificuldade para falar, ela aprendeu a falar, gostava de desenhar, tratada com muito carinho dentro da mansão. E impressionante, toda vez que o Divaldo passava, ela dizia: tio Di, eu estou aqui. Como quem diz, o teu amor me acolheu. E foi esse gesto que fez com que aquela entidade, que durante anos e anos estava ao lado dele e tentava criar obstáculos à sua tarefa, fosse embora, porque o amor convenceu aquela entidade. Quantas vezes, e aliás, acho que em quase todas as situações da nossa vida, hoje aflitivas, dramáticas até, nós estamos trazendo para junto de nós aqueles que desprezamos, aqueles que nos amaram e que nós desprezamos, nossos adversários invisíveis e até os visíveis, aqueles que estão encarnados, nada mais são do que as almas que nos amaram um dia e que foram traídas por nós. Agora nos cabe recomeçar, refazer esse destino. Muitas vezes são nossos filhos, são nossos netos, foram nossos pais. E é óbvio que nos reencontramos sempre, mudamos de face, mas somos sempre os mesmos atores. Os palcos não mudam como imaginamos. Reencontramos sempre o nosso passado, principalmente nos nossos laços de afeto. O poeta Ferreira Goulart, desencarnado no ano passado, contava que, quando jovem, chegou ao Rio de Janeiro sem nada para começar a vida. Ele e mais 2 amigos alugaram um pequeno kitnet, que nem tinha esse nome naquela época, em Copacabana, e passavam um aperto tremendo, passavam até fome. E um dia, desanimado, porque ele tinha talento, mas o seu talento não era reconhecido ainda, ele resolveu que ia dar cabo da própria vida, ia matar-se. Chegou em casa, aproveitou que os 2 amigos que moravam com ele não estavam, tinham organizado tudo para escrever uma carta se despedindo, explicando que o desânimo o estava levando ao suicídio. Mas ele reparou que um dos amigos havia deixado em cima da mesa um prato com meia dúzia de pastéis de banana. Aquele pastel de banana que você passa na canela e no açúcar, maravilhosos. Ele pensou: bom, já que eu vou me matar, eu vou comer pelo menos um. Eu sei que deve ser de um dos meus amigos, mas eu vou pegar pelo menos um. O pastel estava tão gostoso que ele resolveu comer o segundo. Depois o terceiro. E quando ele comeu o último, não só a ideia do suicídio tinha desaparecido, como ele pensou: não sei qual dos 2 comprou, vou ter que esperar chegar para devolver o dinheiro. E assim, nunca mais pensou em suicídio. Hoje, os médicos endocrinologistas dizem que muita gente que tem falta de afeto parte para a comida, parte para o chocolate. A verdade é que foram os 6 pastéis de banana que salvaram a vida do Ferreira Goulart. Ele sempre foi magro, passou a vida inteira fazendo poesia, um homem inteligentíssimo, mas também viveu o seu drama. Teve 2 filhos que cedo desenvolveram esquizofrenia grave. Um deles matou-se, o outro passou a vida inteira, não sei se ainda está encarnado, num hospital psiquiátrico. Mesmo assim, ele não desistiu. Se tivesse se matado aos 20 e poucos anos, não teria tido todas as lições que a vida ainda trazia e ele nem sabia que passaria por ela. Por isso, os espíritos, quando nos falam de esperança e de amor, estão sempre a nos dizer que não importa o que aconteça, essa é a nossa oportunidade de ouro para nós que estamos na carne e será para aqueles que estão fora da carne e que estão aqui conosco. Há um provérbio chinês que eu gosto muito que diz: as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. E às vezes nós queremos nos omitir, queremos nos afastar, queremos fingir que aquilo que está acontecendo não é conosco, mas graças a Deus a vida não deixa. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar positivamente. Precisamos lutar por uma vida melhor, não simplesmente para nós,
mas para aqueles que virão depois de nós. E que muitas vezes seremos nós mesmos, retornando a mais uma vida. Quando educamos um filho ou corrigimos um neto, estamos provavelmente pensando inconscientemente no nosso futuro, porque poderíamos ser netos dos nossos netos. E ainda vamos ouvir alguém dizer: nossa, eu tive um bisavô que era meio doido, ele acreditava em espiritismo. Hoje é difícil você encontrar alguém que não acredite. Meus avós eram espíritas na década de 30, quando a polícia fechava o centro espírita. Quando você tinha que ir à delegacia depois do trabalho mediúnico para provar quem é esse Dias da Cruz, quem é esse Bezerra de Menezes que psicografa receita de remédio. Hoje, quando você diz que é espírita, forma a fila do seu lado. Eu tenho um sonho para te contar. Você sabe que eu acho que meu marido é meu inimigo de outra encarnação? Você me confirma? Todo mundo acha que o marido é inimigo de outra vida. Dificilmente você encontra alguém que diz. Eu sempre lembro aquela história, já se passaram mais de 30 anos, eu falando sobre família, veio o senhor da plateia dizendo para mim: a senhora é muito exagerada e dramática. Eu tenho 3 filhos homens maravilhosos, sou felicíssimo com a minha esposa, essa história de karma na minha família não existe. E um amigo espiritual virou-se e disse para mim: ele aguarde as noras que ele vai ter. Como eu nunca mais o vi, espero que ele esteja bem. Mas, com certeza, o segredo do amor não estava nos filhos e nem na esposa, que eram suas almas afinizadas, mas nas noras, que, com certeza, mais tarde surgiram em sua vida. Últimos dias de 2017, nós ainda estamos aqui encarnados, felizes por isso, porque quantos desistiram? O índice de suicídio é tão alto no mundo que uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. E 2 tentam sem conseguir a cada 40 segundos. Há 44 anos eu faço palestras ininterruptamente. Eu nunca vi, como esse ano de 2017, tantos relatos de suicídio. Principalmente entre jovens, dos 15 aos 35 anos. Em Brasília é uma coisa impressionante. Portanto, a sociedade precisa falar sobre isso. Precisamos analisar onde da nossa indiferença está chegando a esses jovens como desânimo absoluto. E não duvidem, com certeza há um plano da sombra para que esses jovens não amadureçam na Terra, não possam construir um mundo melhor para si mesmos, para todos nós. Quando o querido coral cantava, havia tantas luzes que desciam sobre nós, havia tantos espíritos desencarnados, protetores dessa casa, a nos abraçar, a colocar a mão sobre nosso ombro, a nos dizer palavras de esperança que inconscientemente recebíamos. Tantos e tantos espíritos preparando-se para voltar à Terra como um bem supremo no recomeço, que é impossível não acreditar que nesse mês de dezembro, quando nos lembramos do amor de Jesus um pouco mais, nós podemos nos lembrar de que é preciso mudar nossas vidas. Já que mais um ano termina e outro vai começar, façamos pequena lista mental do que ainda precisamos solucionar. Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Do dia e da hora da nossa volta ao mundo espiritual, só Deus sabe, como dizem os espíritos. Mas precisamos estar atentos para realizar nossos sonhos, para fazer os outros sonharem, para dar esperança, para fazer ressurgir em nós aquele amor de que Jesus nos falava. A Comunhão Espírita de Brasília, fundada há 57 anos, vai fazer dia 16 de janeiro próximo, não existe por acaso, e nós com certeza não chegamos a ela por acaso também. Emmanuel gostava de dizer através do Chico: nós nos iludimos achando que as coisas acontecem por acaso, mas o acaso não preside nada em nossas vidas. E por isso, chegados aqui, com certeza, o nosso compromisso era de melhorar o nosso próprio coração. Lisieux falava dos meninos de sábado, que estão aqui no sábado,
e que estão comigo há 41 anos, antes todo sábado, durante 20 anos, não sei como é que eles aguentaram. E agora que tantos oradores maravilhosos dessa casa têm, apenas no primeiro sábado do mês, às 19 horas. Mas muitas vezes os amigos espirituais disseram que muitos dos meninos de sábado, na verdade, ouviram da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha e estavam aqui de novo. Meu Deus, 2000 anos depois. E nós ainda precisamos do processo da reencarnação, porque o amor dentro de nós ainda não é suficiente. Foi o amor e o silêncio que conduziram Chico, numa manhã de janeiro de 59, só com uma pequena mala, para tomar o trem e sair de Pedro Leopoldo para Uberaba, onde a sua tarefa se multiplicaria. Ele nunca contou por quê, mas com certeza foi Emmanuel que o orientou a deixar Pedro Leopoldo, onde ele estava extremamente conhecido e onde ele causava um certo pesar aos próprios familiares, que achavam que ele deveria lucrar de alguma forma com a sua mediunidade. E ele sabia muito bem que amar, no caso dele, não tinha nada a ver com lucro. Quando Edison perde todo o seu laboratório no incêndio, se sente desafiado, porque ele sabia que o amor de Deus estava tirando tudo dele para ele começar de novo. E 2 semanas depois, sem nada, absolutamente nada, ele inventa o fonógrafo e continua a sua trajetória, que foi até mais de 80 anos, trazendo enormes benefícios para a humanidade. Os espíritos dizem que Thomas Edison foi, sim, um espírito de luz que veio. E dizem os espíritos que ele aguarda retornar à Terra num futuro bem próximo, trazendo novas invenções maravilhosas para tornar o homem ainda mais feliz e amoroso. Gandhi aparece numa briga política absurda pela independência da Índia, mas falando de amor, falando de não violência. Quando ele resolve, como advogado que era, mudar a sua vida completamente, ele chama sua esposa e diz: eu preciso ter dentro de mim o verdadeiro amor. Por isso eu vou deixar tudo que tenho e vou caminhar pelo país lavando banheiros, lavando latrinas, para exercitar a humildade. E eu libero você do nosso compromisso. Embora a ame, você não tem nenhuma obrigação de seguir o meu caminho, porque o meu caminho vai ser de pobreza, de sacrifício. Ela o amava tanto que não duvidou, permaneceu com ele até o seu fim trágico, porque vocês sabem, há pessoas iluminadas que cegam outras, e essas outras cegas muitas vezes partem para a violência, porque é insuportável ver na Terra alguém que realmente vive pelo amor. Quando Gandhi morreu, Albert Einstein disse: um dia, talvez a humanidade custe acreditar que existiu alguém como ele. Porque nós sempre duvidamos de quem dedica a própria vida a simplesmente amar. Quando a proposta de amar é para todos nós, não é para A, B ou C. Por isso, aqueles que já foram homens na Terra se comunicam, sempre se comunicaram, desde que o mundo existe. Por isso, Kardec, o professor Rivaio, é convidado a codificar essas leis do mundo da matéria com o mundo fora da matéria, para que as gerações que viessem depois pudessem entender que não estamos aqui por acaso, que mergulharemos na Terra quantas vezes forem necessárias e depois em outros mundos mais evoluídos, mas por enquanto a Terra é o nosso hospital escola. No Espiritismo tem muita gente que diz: eu já ultrapassei a fase da Terra, a minha encarnação foi um engano. Vocês pensam que eu já não conheci gente assim? Muita gente assim. Gente que conversava com a grama. Tive um colega de mocidade que, quando ele me via pisar no gramado, ele fazia um discurso. Maíse, você está matando a vida. E ele dizia: jamais me casarei, sou casado com a doutrina. Eu, que não era boba, garota ainda, dizia para ele: você vai se dar mal, meu amigo, porque a doutrina não precisa de esposo nem de esposa.
Ele conheceu uma jovem protestante, casou-se com ela, 4 filhos, sendo que a mais velha vem portadora de síndrome de Down. Uma alma que o amava, mas aquele tinha feito um grande mal. E ela retorna através da reencarnação. Todos os discursos da juventude estavam equivocados. A tarefa, mais do que dentro da doutrina, era portas adentro da casa dele. Por isso, nós temos que ter equilíbrio em nossa existência. Por isso, Eurípides Barçanufo sabiamente dizia, através de Chico Xavier, temos que cuidar do corpo como se fôssemos precisar dele 200 anos e da alma como se fôssemos morrer agora. Esse o verdadeiro equilíbrio, para poder chegar do outro lado e desta vez, talvez pela primeira vez, para nós todos, contar uma boa história. Não de vitória total, mas de uma vitória parcial, principalmente sobre nós mesmos. Kardec, em determinada pergunta do Livro dos Espíritos, indaga dos amigos espirituais: como vencer o mal? Como não nos deixar arrastar pelo mal? E sucintamente os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, homem, conhece-te a ti mesmo. Os espíritos respondem com a frase iluminada de Sócrates, a nos dizer que tudo começa e acaba portas adentro do nosso coração. Dr. Bezerra de Menezes, certa feita, através de Dona Irene Carvalho, desencarnada em janeiro último, e que orientou essa casa por muitos anos, disse: não há ponto final para o amor, porque o amor é vida e vida é eternidade. Nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos amar até doer, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. Fazer do outro, como ela dizia, o Deus da nossa religião. Ela afirmava que o outro era o Deus da religião dela, porque o seu olhar, o seu cuidado estava sempre na direção do outro. Quantas e quantas vezes já conversei com familiares de jovens suicidas e em prantos a frase que une a todos é: como é que eu não percebi? Mas se não percebemos, há alguma coisa errada. Nós precisamos conviver dentro da nossa casa. Precisamos olhar nos olhos das pessoas que estão conosco. Perguntar: e com você, está tudo bem? Hoje as pessoas querem liberdade total. Então, se você pergunta a um filho: quem é esse seu amigo? O menino logo se rebela. Ele quer liberdade. Muito justo. Entretanto, responsabilidade caminha junta. Meus pais eram extremamente inteligentes. Toda reunião da mocidade era na minha casa. Assim, eles ficavam conhecendo todos os nossos amigos. Minha mãe cozinha até hoje maravilhosamente bem, fazia aquela mesa com tudo que vocês podem imaginar. E a garotada ia lá para casa e assim meus pais ficavam conhecendo a todos. Imagine, sou de uma mocidade espírita que ninguém fumava, ninguém bebia. Avaliem, foi no século retrasado. Né? Ontem amigos diziam: Maíse, que lindo, 60 anos. Eu falei: olha, me sinto um dinossauro. Essa que é a verdade. Porque o mundo mudou muito, graças a Deus. Mas há coisas que precisam continuar. O nosso cuidado com o outro, a nossa preocupação, já que somos pais, de educar, de colocar limites, de dizer: até aqui você vai, depois não. Eu não tenho netos, mas confesso a vocês, eu vejo cenas de crianças no shopping que eu tenho vontade assim de chamar a mãe e o pai e dizer: meu amigo, como que você deixa o seu filho fazer um escândalo desse? E são meninos de 4, 5 anos. Ainda ontem eu prometi um balão para uma menina de 4 anos. E eu disse: quando você for embora, eu te dou o balão. Ela chegou para mim, irritada, e disse: Maíse, eu quero o balão agora. Eu falei: ô, minha amiga, quando você for embora, eu te dou o balão. O balão é seu. Eu estou ficando nervosa.
com 4 anos. Eu falei, olha, é um trabalho ficar nervosa e deixar de ficar. Porque você me pegou num dia que eu estou fazendo 60 anos. Você vai levar o balão, mas quando você for embora. E ela, contrariadíssima, começou a chorar. Juro a vocês, eu sou péssima. Não me comovi. Nem se fosse um neto meu, eu me comoveria. Porque as pessoas precisam saber esperar. Nós não esperamos um grande amor que às vezes não chega nunca. Nós não esperamos aquele emprego dourado que vai nos dar uma aposentadoria maravilhosa e deu tudo errado. Esperar um balão? Meu Deus, parece uma bobagem. Muitos devem estar pensando, coitada da Maísa, ela já ficou velha mesmo. Tão intolerante. Mas não duvidem. É dessas pequenas coisas que os exemplos se fazem. Um dia, do outro lado da vida, mesmo que nós não nos reencontremos, vocês vão lembrar. Porque, se não fosse assim, os espíritos amigos que utilizam a todos nós que somos médiuns não exigiriam disciplina. E eles determinam disciplina. 3 coisas você deverá ter, disse Emmanuel a Chico. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina, a terceira é disciplina. Chico, já com mais de 80 anos, perguntou a Emmanuel, eu já estou velho, por que o senhor ainda é tão rigoroso comigo? E Emmanuel disse a ele, sem pestanejar, porque às vezes, no último pedaço do caminho, está a surpresa desagradável. Portanto, se não existisse necessidade de educação, não reencarnaríamos. Não teríamos filhos, netos, tutelados, alunos. Todos voltam. E dentro da doutrina espírita a coisa está difícil. Porque os pais dizem, eu não educo, a vida vai educar. Eu percebo que ele é um ser de luz, já saiu de 3 escolas. As escolas não estão preparadas para o meu filho. Minha filha tem 34 anos. Quando ela tinha 2, ela foi para o colégio. E eu me lembro que eu visitei 2 escolas. Aquela em que ela acabou estudando e uma outra, que era toda maravilhosa. Mas, na hora que eu estou saindo, eu fiquei encantada com a escola. Eu falei, meu Deus, que escola linda. Na hora que eu estou saindo, a diretora diz assim, Maíse, aqui tem essa árvore. Se a sua filha resolver que ela não vai entrar na escola, que ela vai ficar montada na árvore, a gente vai achar ótimo. Eu nem preciso dizer que coloquei ela na outra escola. Filha única. Teria tendência de achar que o mundo era dela. Então, se há uma coisa que ela não podia, era ir para uma escola onde ela ia ficar em cima da árvore sem aceitar disciplina nenhuma. Por isso, os amigos espirituais nos dizem que esse momento na carne, seja quais forem as nossas lutas, é a hora sagrada da nossa transformação. Mais um ano se acaba. Vamos pensar seriamente o que ainda é projeto para nós, o que ainda é sonho da nossa alma. E vamos em busca disso, sem que ninguém nos diga que nós somos só metade do que nós podemos ser, que nós não vamos conseguir. Já chega o sabotador que todos nós temos dentro de nós. Aquela vozinha que diz, isso não é para você. Quem é você para tentar isso? Vamos criar força e coragem para não escutar essa voz e ir em busca dos nossos anseios. Quando a Segunda Grande Guerra acabou, terminaram 6 anos em que o amor coletivo praticamente tinha sumido do mundo. André Luiz, nas suas primeiras obras, relata o espanto do mundo espiritual ao perceber que as almas encarnadas estavam optando pela violência e pela loucura, que durou 6 anos. Quando o campo de Treblinka, um dos mais cruéis da história da Segunda Guerra, foi libertado, os americanos entraram nos galpões e os sobreviventes, apontando um galpão determinado, disseram: aqui até ontem estava lotado,
Mas como eles sabiam que vocês estavam na chegada para nos libertar, apressadamente, nas últimas 24 horas, quase todos nós fomos levados às câmaras de gás. E um soldado americano entrou naquele espaço vazio a examinar as ripas de madeira que serviam de dormitório para aquelas pessoas. Ele viu que alguém, antes de ser levado à câmara de gás, havia usado um pedaço de carvão e tinha deixado na parede de madeira uma frase estarrecedora que dizia: se Deus existe, Ele vai ter que implorar o meu perdão. As pessoas haviam vivido tal loucura da violência, do ódio, da total falta de compreensão, que morreram, muitas delas, descrendo da existência de Deus. Hoje existem 60 milhões de refugiados no mundo, muito semelhantes a Jesus. Maria e José batem tantas portas, ninguém quis dar pouso a eles. Jesus já nasce dando a primeira lição. Não teria um travesseiro onde repousar a cabeça. Os Espíritos contam que quando ele estava aparentemente cansado, repousava a cabeça no ombro de João, o seu discípulo mais jovem. A verdade é que desde o início ele nos dá a ideia, que foi toda a vida dele, de que os corações podiam estar fechados, mas o nosso tinha que estar determinado a amar, sem desanimar. Felipe Pinel, quando liberta os loucos da Universidade de Saint-Pétri, diz aos colegas: se eu não puder curá-los, eu vou amá-los. E foi o que ele fez, tornando a loucura, então, objeto de estudo cuidadoso para o mundo. Nunca suficiente, porque hoje você percebe claramente, às vezes no trânsito, que as pessoas não estão no seu estado normal. Que hoje existem várias gradações de loucura. E muitas vezes as pessoas são violentas e dizem: eu não sabia o que estava fazendo, eu não tinha domínio de mim, alguma coisa me tomou. E há até quem culpe as forças invisíveis, negativas, para as suas atitudes destrambelhadas. Tenhamos o controle da nossa existência. Enchamos o nosso coração de amor, mas o nosso raciocínio vai realmente mudar a nossa vida. Quando nós nos lembramos de Jesus, nos lembramos que, conforme ele prometera, na hora final de Madalena, destroçada pela lepra, já não tinha mais nariz, orelhas. Naquele dia ela não conseguiu sequer se levantar da cama e escutou alguém batendo a porta. Ela murmura: eu não tenho forças, pode entrar. Era o Cristo. Ele se aproxima e diz: Maria, amaste muito, por isso eu vim te buscar. Ele havia prometido que no último instante dela, se ela tivesse dedicado sua vida ao amor, pelos filhos que ela nunca teve, mas que se tornaram filhos do seu coração, ele ali estaria para recebê-la, e cumpriu a promessa. Vamos ter olhos para ver a necessidade onde ela estiver. Pode estar num tugúrio, mas também num palácio. Eu me lembro de uma vez que eu estava com uma amiga passeando pelo Lago Sul e, claro, pensei: meu Deus, o que eu fiz em outra vida para não ter dinheiro para ter uma casa bacana dessa? E um espírito amigo disse para mim: ah, Maíse, que ilusão. Se você soubesse os dramas, as loucuras, a solidão de muitas pessoas que vivem nessas casas, você daria graças a Deus por não morar numa delas. Se você tem uma casa maravilhosa no Lago Sul, não fique preocupado. Mas foi isso que o Espírito me disse: coitado, paciente com a minha inferioridade, né? Por acreditar que uma casa bacana era motivo de felicidade. Eu tenho um amigo querido que costuma sempre dizer: Maíse, não se esqueça, dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Eu falei: é verdade, a falta dele é um problema grave, sempre, mas não tenhamos dúvida, ontem tantos de nós poderosos
não soubemos exercitar absolutamente a bondade no poder. Hoje, ainda tem muita gente que faz isso, mas o dia de amanhã vem perto, como dizia Emmanuel através do Chico. Hoje nós estamos colhendo, tantos estão semeando. A colheita é obrigatória. Por isso, eu tenho certeza absoluta que no próximo domingo, a véspera de Natal, talvez não tenhamos o Natal opulento que desejaríamos, mas estaremos em família, ou ainda que sozinhos, estaremos acompanhados desse ser extraordinário, a alma mais perfeita que já viu na terra, que nos amava tanto que disse: há muitas moradas na casa de meu pai, eu vou para vos preparar um lugar. E contam os espíritos que quando Jesus desprendeu-se do corpo físico, desceu aos abismos para levar a sua mensagem aos seres mais ignóbeis que existiam, para que ninguém em todo o universo pudesse dizer que não tinha ouvido a sua mensagem de amor. Vamos, antes de ceiar, chamar o aniversariante, mesmo que seja só com o Pai Nosso, não importa. Vamos dar as mãos dos nossos familiares e amigos. Vamos dedicar aquele momento àquele que lá fora está, sozinho, e que, se Deus quisesse, estaria conosco, se nós tivéssemos amor suficiente para buscá-lo. Eu desejo a todos nós, encarnados e desencarnados, um 2018 de realizações, de buscas, de perguntas, de respostas, mas principalmente de superação. Com certeza não será um fácil. Os primeiros 20 anos do terceiro milênio, disse Dr. Bezerra de Menezes, em 99, nessa casa, seriam difíceis. Vamos para o 18º. Mas o mundo inteiro tem tanto a fazer. Precisamos mudar tanta coisa. Temos urgência disso. Vamos depressa nos melhorar. Vamos ignorar e, se puder, transformar os discursos de preconceito, de ódio, que já deviam estar superados pela humanidade há muito tempo e que insistem em renascer. Se Jesus estivesse hoje na Terra, tenho receio de que nós os crucificaríamos de novo, porque a sua figura seria, de novo, altamente inconveniente a nos lembrar de que somos o passado em forma de presente, de que tudo que doamos à vida, a vida cedo ou tarde nos devolverá. Que Jesus nos abençoe, que nos proteja e que, lembrando uma linda música que Maria Bethânia cantava na década de 80, quando ela dizia: quando o amor tem mais perigo, não é quando ele se arrisca, não é quando ele se ausenta, nem quando eu me desespero. O amor tem mais perigo quando ele é sincero. Que nós possamos viver esse amor sincero, junto àqueles que são nossos queridos, mas vamos fazer mais. Vamos buscar aqueles que estão distantes de nós, aqueles que sabemos não gostam de nós. Vamos dar aquele telefonema que há tanto tempo nós estamos ignorando que precisamos dar. Vamos pedir desculpa, mesmo quando não fomos nós os responsáveis pelo atrito. Amemos mais. Amar simplesmente para o conhecimento que já temos da espiritualidade não é suficiente. Vamos nos superar para vencer, finalmente, a nós mesmos. E aos milhares de desencarnados que aqui foram trazidos, muitos de nós familiares nossos, muitos deles familiares nossos, e que aproveitam esse momento para estar conosco. Só temos a dizer, todos nós, voltem, comecem novamente. Não importam as circunstâncias, não importa se será uma vida em que poucos sonhos se realizarão. Voltar, começar de novo, é o maior de todos os amores de Deus por nós. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe. Eu agradeço demais a honra de estar aqui, a paciência com que vocês me ouviram, e retorno a palavra à querida Lisier para que ela nos conduza à prece de encerramento. E até o nosso próximo encontro, eu tenho certeza, tanto eu como vocês, estaremos ainda melhores, porque nós vamos tentar amar de todas as maneiras. Combinado? Combinado. Eu costumo voltar para saber se deu certo. Muito obrigada.